boa tarde! Estamos aqui no nosso estudo do 7º capítulo do livro Mãe 24 Horas. Então, se inscreva no canal, comente, compartilhe, acompanhe lá nas redes sociais. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um conteúdo do material para estudo totalmente gratuito, tá bom? E hoje nós vamos nos aprofundar no tema do capítulo 7, que é: quando você tem vontade de correr e de se esconder. Eu tenho certeza que isso passa muitas vezes pela cabeça das mães, pela nossa cabeça, de querer correr e fugir. Eu quero um pouco de tempo só pra mim. E é isso que nós vamos conversar hoje. A Stacy vem narrando este capítulo e ela fala de algo muito legal. Mais uma vez, que a maternidade é uma maratona e que a maratona, às vezes, nós não temos vontade de correr para vencer, né? Ela vai falar que uma amiga sempre comemorava o aniversário num spa. E que ideia maravilhosa, né? Quantas vezes a gente, por alguma situação, não quer ir para um spa, um lugar tranquilo, um lugar calmo, sem barulho de filho, sem confusão em casa, sem ter alguém precisando da gente, né? Para alimentar, para se preocupar. E aí, a Stacy foi nesse spa. Chegando lá, estava tudo lindo, tudo perfeito. Mas bastou ela sair do spa e voltar para a realidade. As 3 filhas dela, que ela, no percurso de volta para casa, havia buscado, estavam ali. As 3 esperando para derramar sobre a Stacy todas as necessidades que elas tinham. Inclusive, quando elas chegaram em casa, a bebezinha recém-nascida. Ou seja, o que a Stacy quer nos dizer neste início do capítulo é que a gente até pode sim ir para um spa, nós podemos ir para uma viagem, mas a realidade vai sempre estar nos nossos olhos, à nossa vista, quando nós chegarmos em casa, não é mesmo? Como sempre, o livro traz uma reflexão, uma passagem bíblica. A Stacy vai falar que a primeira mulher que correu no estudo que ela fez, né? Óbvio que isso é o ponto de vista dela, tá, gente? Vai trazer uma mulher, personagem da Bíblia, né? Real, que é a história de Agar. Ali, Agar, ela era serva de Sara. Só que Sara chegou um tempo que começou a maltratar muito. E ela não gostou da ideia de Agar ter dado o primeiro filho a Abraão, né? Então, o que aconteceu? Chegou um momento em que Agar se cansou e Agar, no modo figurado de dizer, ela correu. E essa corrida, ela pensou que ali ela estivesse sozinha, né? Ela pegou o seu filho e fugiu, correu. Mas Deus, nesta fuga, preparou um encontro para Agar. E ali, quando ela parou para descansar, né, em um local, ela estava com sede, começou o diálogo entre Deus e ela. E o que a Stacy quer nos fazer refletir em relação à história da primeira mulher da Bíblia, no livro de Gênesis, que correu de Agar, é que nesse local em que ela se sentia sozinha, o Senhor mostrou que ali havia uma promessa de vida para ela, havia um futuro e tinha misericórdia do Senhor para a vida de Agar. Mas o mais legal é o versículo que fala: e o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê. Gênesis 16:13. Lá naquele local, ela não escaparia
sem ser vista por Deus e sem o olhar do Senhor sobre a situação que ela estava passando. Quer dizer, Deus, El Roi, quer dizer Deus que tudo vê, Deus que me vê, Deus que está te vendo também, mamãe. Então, mesmo a gente querendo fugir, o Senhor vai nos encontrar nessa fuga materna. O subtema deste capítulo tem escondendo-se à vista. Então, ali Agar, ela queria ficar escondida, mas a Stacy vai trazer outro versículo que está lá no livro de 2 Coríntios 16, 9, que fala assim para nós. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte para com aqueles cujo o coração é íntegro para com ele. Bom, não tem como a gente se esconder, não tem como aquela brincadeirinha que a gente faz enquanto nós temos um recém-nascido em casa que fala, cadê o bebê? Para o bebê, ele está ali achando que está escondido, né? Mas, para nós que estamos vendo, a gente sabe que não passa de uma brincadeira. E é assim quando ela menciona esse versículo, porque tudo está à vista do Senhor. Nada está escondido diante dos olhos dele. Nós podemos nos enganar a si mesmo, mas a ele não tem como. Nem esconder as nossas falhas, esconder os nossos erros, não tem, gente. É humanamente impossível. E que bom por isso, porque ele sempre está à nossa procura para saber o que está acontecendo no nosso meio. E o melhor lugar para correr e se esconder é na rocha. Tem uma frase que a Stacy traz que é: rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Augustus Montaigne Toplaud. Gente, eu não sei falar muitas palavras assim bonitas, mas esse é o autor desta frase. E se existiu um dia de desesperança no contexto bíblico, foi o dia em que colocaram o corpo de Jesus ali na tumba, né, no sepulcro, e sobre aquele lugar rolaram uma rocha, uma pedra para selar, para fechar, né, este sepulcro. Stacy vai falar dos discípulos nesse momento, que o que houve com a atitude dos discípulos foram que eles se esconderam, no sentido de que eles foram para casa, eles ficaram lá juntos, estavam tristes, mas aí ela vai trazer a Maria Madalena. O que a Maria Madalena fez nesta situação? Peraí, ela não se escondeu, ela foi atrás. Por quê? Porque ela queria fazer algo. Ela queria ungir o corpo de Jesus. E na verdade, não somente ungir o corpo, mas ela queria entregar o seu coração quebrantado, porque lá no livro de João 20 fala que ela estava quebrantada e sincera, e ela começou a chorar diante do túmulo vazio. É isso que nós fazemos, isso que acontece com nós quando a gente está em um local, né? E neste local a gente chora, muitas vezes ninguém vê o nosso choro e a gente está ali com um coração quebrantado, um coração aflito, um coração com medo, com angústias. Mas o que é mais importante é que nesse local onde Maria Madalena estava, Jesus falou o nome dela. E ela tinha a certeza e ela sabia que era ele. E que ele foi ao encontro dela, ao encontro de todo aquele sofrimento. Quando nós corremos para um trono de graça, quer dizer que nós devemos nos aproximar de Jesus, que é o nosso rei, porque, né, a palavra trono, porque no trono tem um rei. E esse rei, ele quer que nós corremos para ele, exclusivamente para ele, que o nosso coração se volte para ele
e que a gente venha depositar a nossa confiança nele, no poder dele e reivindicar a promessa para o nosso coração exausto e sobrecarregado. E conforme os nossos olhos se encontram com o nosso Rei, nós encontramos a graça que de fato se assenta sobre o trono, que é a graça e o amor dele para a nossa vida. Ele quer que nós, mães, mulheres, tenhamos esse encontro com ele no nosso esconderijo. A passagem bíblica sobre o trono da graça vai estar lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, que vai falar: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E a Stacy vai pedir sim para que nós venhamos lembrar desse versículo, porque no momento oportuno o socorro ele vem, porque é a graça de Deus, o nosso Pai, que é todo poderoso. E falando isso de forma prática, de forma que a nossa realidade como mulheres, como mães, seja mais simples da gente compreender, nós precisamos, sim, gente, organizar o nosso dia, organizar as nossas rotinas, porque eu já fui pega pela falta de desorganização. E eu me esforço muito para seguir o plano sem ficar exausta. Mas nesse percurso da rotina, é ter um escape, que é o que a Stacy vai nos falar. Então, ela dá exemplos que nós possamos fazer para nos ajudar. É levantar 15 minutinhos mais cedo que os nossos filhos, para ali acordar calma, para poder meditar, para poder passar um café mais tranquila. O segundo é saia de dentro de casa. Isso eu faço com o Lorenzo quando eu estou, né? E ele também está a gente está naquela movimento cansativo. Eu paro tudo, deixo louça, deixo casa bagunçada e vou. E aqui ela, né, trouxe o exemplo que ela comprou uma caixinha de giz super baratinho e aí levou as crianças pra rua para brincar. E também a gente pode levar a criança para um local onde ela vai ter contato com a natureza, que é super legal. Depois, coloque uma música para tocar. Sabe, quando tudo está pegando fogo e você está com vontade de correr, ponha uma musiquinha. Ai, que gostoso. A gente precisa aprender a desfrutar, nem que for 5 ou 10 minutos de um tempo só nosso, em silêncio. 4, prepare uma xícara de café. Desfrute ali, né, de um momento calmo. Pode ser junto com a música, eu não sei. Ou se você quer fazer igual a Bro que fez no começo do capítulo, tomar uma Coca-Cola bem gelada e um pedacinho de chocolate, faça isso pra você. Não é pecado, não. Depois, dê risada todos os dias. Passe a ter um olhar diferente para as coisas. Porque se nós não tivermos, nós vamos ser igual a Brooke, que vai se incomodar com a risada e com o comportamento dos nossos filhos. 6, memorize versículos, estude, busque a palavra, que é o mais importante para nós conseguirmos entender e compreender quem nós somos para o Senhor. 7, reserve tempo para você. Isso é fato. Né? Aqui ela vai dar, mas eu não tenho com quem deixar a criança. E a Stacy falou que quando as meninas eram pequenas, ela colocava ali o tapete no chão, o cercadinho não, aquele portãozinho para cachorro. E no quarto, né, na porta do quarto, ela deixava ali as crianças brincarem 15 minutinhos, sozinhas, sem a interferência dela.
e ela ia se acalmar, ia ter esse tempo para ela. Depois, leia um bom livro, olha que maravilhoso. Gente, a gente aprende tanto quando a gente lê, mas a gente tem preguiça. Tome banho. Ai, como é bom tomar um banho, né? Eu já fiz muito isso, de tá tudo pegando fogo. Eu falei, eu vou tomar um banho, deixar a água cair, lavar a cabeça para aliviar mesmo a tensão e a exaustão. E invista em algo que você ama fazer. Eu sei que muitas vezes, muitas mulheres, elas esquecem a identidade delas, o que elas gostam de fazer, porque elas vivem em função de todas as pessoas e elas não enxergam quem elas são. Mas se conheça um pouquinho, volte a lembrar o que você sempre gostou de fazer e invista em você primeiramente, tá bom? Enquanto isso, de volta ao spa, lá no livro de Isaías, capítulo 40, 28, vai dizer: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins e da terra, não se cansa e nem se fatiga? Ou seu entendimento é insondável? Jesus, ele teve uma vida muito ocupada. Pensa no ministério dele. Ele quantas vezes, né, queria descansar, eu acho, sobrecarregado, cansado, e ainda mais, né, com tantas aflições, com tanta a multidão sofrendo, a multidão aflita. Mas o versículo também do livro de Isaías fala que ele dá força ao cansado, fortalece quem não tem vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e subirão como as asas das águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Você está fraca? Você está sem força, mulher? Está cansada de ter que preparar o jantar? Ou de ter tanta responsabilidade que nós temos? Mas a nossa esperança está na nossa dependência completa do nosso Pai, o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a gente pode ir para o spa, a gente pode tentar se esconder, como aqui foi falado, mas nós não estamos escondidas dos olhos do Senhor e Ele quer que a gente vá para o trono da sua graça para Ele nos socorrer nos momentos oportunos. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até sexta-feira. Tchau!